Na Tarde Total, vem aí, Confronto Manchete. Manchete! A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Donetski. Boa tarde, meus amores ouvintes da Rádio Manchete 760 AM. Está entrando no ar o Confronto Manchete desta quarta-feira. Hoje, que dia é? 12 de março de 2014. Dia em que o Mengão vai dar uma chinelada nesse Muquirana de Bolívar. Tá cheio de peruano, boliviano, curitibano e também colombiano pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas eles vão todos sair daqui com o pé na bunda, porque o Mengão vai arrepiar a boca do balão hoje. Muito bem, o nosso papo aqui é o seguinte: hoje nós vamos discutir o golpe ou a revolução. Para uns é golpe, para outros é revolução, para outros é apenas a manutenção da elite, certa elite no poder. Para outros ainda é um momento em que houve a virada no mundo político brasileiro e depois de anos, hoje o PT está no poder. Eu tenho aqui comigo o Guilherme Galvão Lopes. Ele é graduado em História Social pela UERJ, ele também é educador, tem 26 anos de idade, nasceu em 1988, é ainda um franguinho. Tudo bem com você, meu frango? Tudo bem, Ronaldo, boa tarde. Como é que você tem passado? Tenho passado muito bem, tô vendo o Botafogo com grandes vitórias na Libertadores. Esse cara é muito engraçado, ele é realmente muito engraçado. Me faz uma gentileza aí, coloca o gol do Gabrielzinho no último domingo, mas enquanto isso... foi time reserva, enquanto Ronaldo, isso eu vou conversando com ele, Ronaldo. Eu vou conversando com ele, porque ele tá cheio de moral aqui, vamos falar de Botafogo. Olha só. Olha o time do Flamengo trabalhando, Hernani vai marcar, mais um, bateu, Fala, meu príncipe Guilherminho, fala do Botafogo. O Botafogo jogou com o quinto time. Eu vou deixar você falar, pode falar à vontade. O Campeonato Carioca, a prioridade do Botafogo é a Copa Libertadores. É muito mais importante que esse campeonato estadual Michuruca aí. O teu Flamengo, a grande nação de trilhões de pessoas, colocou 500 pessoas no estádio em Volta Redonda, Ronaldo. O que aconteceu com essa torcida enorme, essa gigantesca? Torcida você vai ver hoje, 60 mil pessoas no Maracanã. Aqui no Oba, hoje é que dia, agora jogar com o Botafogo, esse time mambembe, esse time capenga, esse time muquirana. Ora, não precisa ir lá, cara. O artilheiro da Libertadores é do Botafogo, que é o Alisson. 4 gols na competição. Quer ouvir o outro gol também, o do Léo? Não sei. Tá bom? Não importa, não. Não importa. Receberam nem a taça. Brinquinho, põe o gol do Léo aí. Desorganizado que nem a taça eles receberam. Põe o gol do Léo, a taça é no último jogo. Intermediária com o Everton tocou pra Gabriel, meteu na frente, procurava Hernani, voltou pra Gabriel, entrou na área, pode marcar, bateu no gol! Ai, meu Deus do céu, vou chorar, mamãe. Mamãe, eu vou chorar. Tá certo. Ai, mamãe. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Ô, Guilherme, vamos pro assunto do nosso programa, senão eu vou massacrar você aqui e não fica bem, porque você é meu convidado. Olha aqui. O que você tem a dizer a respeito do evento, do comício que há 50 anos atrás transformou esse Rio de Janeiro e o Brasil, de uma certa maneira, num caldeirão absolutamente caliente? E mais do que isso, barril de pólvora aceso com grandes explosões a partir daquela data. Ronaldo, eu considero o comício da Central do Brasil, que muitos estimam entre 200 e 500 mil pessoas, numa época que o Rio de Janeiro tinha uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes, um dos principais eventos políticos da nossa história recente no Brasil. Foi um comício em que diversas organizações da sociedade civil, diversas pessoas simples da população, intelectuais, sindicalistas, militares de baixa patente, eles estiveram presentes nesse comício
em que o vice-presidente eleito democraticamente, que depois virou presidente da República com a renúncia de Jânio, o presidente João Goulart, ele anunciou à população uma mensagem que ele enviaria ao Congresso Nacional, uma série de reformas em diversos setores da vida do país que poderiam ter dado uma guinada para o maior progresso, maior desenvolvimento de nossa nação. Mas, infelizmente, forças reacionárias, forças da elite brasileira apoiada pelo capital internacional, apoiado pela CIA, apoiado por interesses que não eram os interesses do povo brasileiro, essas pessoas, enfim, organizaram esse golpe, que não foi apenas um golpe militar, foi um golpe civil-militar, porque houve rios de dinheiro, inclusive teve uma CPI em torno disso, que foi a CPI do IPES e do IBAD, e infelizmente, 19 dias depois, não foi no dia 31 de março, foi no dia 1º de abril, o dia da mentira, em que ocorreu o golpe de 64. Então eu considero o Comício da Central do Brasil um dos maiores eventos políticos da nossa história. Muito bem. Ô, Sheik Ahmad, eu quero saber de você se existe no Brasil alguém que pense diferente do meu querido Guilherme Galvão Lopes. Você que também é brasileiro como ele, de religião muçulmana, um dos expoentes desse grupo social aqui no nosso país, na cidade do Rio de Janeiro. Eu pergunto, o que você pensa das colocações do nosso botafoguense choroso Guilherme Galvão Lopes? Eu vejo reflexo disso hoje na rua. Eu vejo as pessoas que chegam e, quando converso, dizem que o que mais sentem falta é do governo militar. E isso me causa uma tristeza enorme em ver que tudo que poderia ter sido construído durante 30 anos, mesmo olhando o mundo onde as ditaduras não dão certo, elas caem, onde as pessoas lutam, nós temos sempre a luta entre o capital e o apoio norte-americano e os cidadãos civis sendo massacrados. Hoje nós temos Síria, estamos entrando agora num grave problema que pode gerar uma nova guerra, um novo momento de guerra fria na Ucrânia, provavelmente uma guerra que vai se tornar uma guerra e se delinea como uma guerra de potências mundiais. E nós estamos no Brasil, que temos tudo para sermos um país maravilhoso, e vivemos uma silenciosa ditadura comunista que não está atendendo mais às necessidades da nossa nação. Muito bem, vamos ouvir o representante da CUT aqui no nosso programa, que é o Jadir Batista de Araújo. Eu quero saber dele se esses momentos de aperto que o Brasil viveu de 1960 até 1982, se esses momentos efetivamente transformaram a possibilidade dos trabalhadores virem, com sucesso ou sem sucesso, não é essa a discussão, virem a operar politicamente o Brasil, como é o caso do PT no poder hoje. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Eu queria primeiramente dizer o seguinte: eu acho que o Jânio, ele, no Jango, no debate, quando estabeleceu o debate na Central do Brasil, ele fez uma discussão da reforma. Nós somos um país capitalista, estamos em reforma, não temos aqui no Brasil, como o companheiro aqui me antecedeu, dizendo que um sistema comunista. Pelo contrário, nós temos dentro do sistema capitalista, mas apontando uma saída para a sociedade, onde a sociedade vem participando nesse último período. Eu sou de uma empresa, Companhia Siderúrgica Nacional, que a cidade de Volta Redonda é uma cidade de segurança nacional. Então é bom ressaltar que nós viemos dentro da coisa da polícia, do Exército, onde tinha o batalhão de infantaria motorizada, onde torturou muitos companheiros nossos, inclusive metalúrgico, e que nós tínhamos uma célula de trabalhadores organizados dentro da CCN, e que fomos todos presos lá no BIM, no batalhão de infantaria motorizada em Barra Mansa, e que nós tínhamos lá um setor da igreja progressista, que era do Valdir Calheiro, tá? Como o Dom Adriano Hipólito aqui na Baixada, coisa, também, que brigou contra a ditadura militar. Então, não teve uma adesão de toda a sociedade à ditadura militar. Pelo contrário, teve até alguns setores militares que se puseram contra a ditadura militar. Se reunia aqui na Ananeri, no Sindicato dos Metalúrgicos, os marinheiros, é bom a gente ressaltar isso,
E a briga nossa pela anistia e também dentro do debate democrático com relação ao fim dos militares, de uma política dos militares da canha, que tínhamos um representante dos militares que dizia, que era o Figueiredo, preferia o cheiro dos cavalos do que dos povos. Agora, tem umas viúvas do Figueiredo aí fora. Tem várias viúvas aí fora. Agora, nós não atingimos ainda, dentro da sociedade, nós estamos no Brasil, um país de 500 anos de atraso. Saímos de uma ditadura militar, menos de 40 anos, tá? Onde teve apoio de várias empresas que aí estão hoje dentro da Fijan, dentro da Fiesp, que apoiaram e que está vindo à tona agora com a Comissão da Verdade. E hoje nós estamos aqui falando abertamente numa rádio e que temos oportunidade pela democracia. Queira sim ou queira não. De 88 para cá, nós conseguimos articular, junto com a sociedade, um debate político. Não alcançamos nosso objetivo. Mas as universidades hoje, elas funcionam. Se você pegar naquele passado lá, teve uma repressão grande no movimento estudantil e grande nos professores, que nós não tínhamos liberdade de expressar. Eu sou de uma cidade de área de segurança nacional, onde funciona a Companhia Siderúrgica Nacional e que os militares, que eram gerentes da empresa, tanto dentro o pessoal das Agulhas Negras, como do Batalhão de Infantaria Motorizada, e aqui também no Rio de Janeiro, onde nós tínhamos vários generais no poder dentro da CSN. Então, nós saímos de uma repressão de 88 para cá. Nós, em Volta Redonda, Santos e na Bahia, em Camaçari, nós não elegimos prefeito. É bom ressaltar isso. As pessoas lá de fora têm uma outra cultura que nós não temos com relação aos militares. Que os militares aqui no Brasil foram serviçais da CIA, aqui no Brasil, tá? E isso não está longe, porque o que estão fazendo com a Venezuela e com a Argentina não é diferente com a gente. É a mesma coisa. O meio de comunicação... Como é que você explica, por exemplo... Desculpe, Jadir, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou da Venezuela, eu sempre fico com essa questão na cabeça. Como é que você explica o fato de que com toda a parafernália montada pelo Hugo Chávez, ele não consegue suplantar os 52% dos votos, ou seja, ele tem um país dividido. E esse Maduro, cara, já caiu de podre. Primeiro nós temos que perguntar o seguinte, vamos perguntar. Se essa verdade que está chegando aqui via mídia... Mas é ele que dá essa verdade? Não é. Quem é que dá? Lá o setor privado, então lá tem comunicação, lá tem 84% do setor privado de comunicação dentro você não queria da Venezuela. Comunicação? Não, vou falar. Eu sou a favor da liberdade de imprensa. Porque senão a gente fecha o programa e vai pra praia. Você vai botar aqui na minha boca também dizer que eu sou contra pela ditadura e pela censura. Não sou. Eu não falei nada, eu não vou botar nada na tua boca. Eu citei aliás, se você sentir que alguma coisa está entrando que você não quer, você cospe. Deixa eu concluir que eu quero... É que a gente aqui é gozador, mas leva. Eu acho que o brasileiro... Esse maluco é doido mesmo. O brasileiro e o carioca, ele tem esse espírito mas você tem liberdade de falar o que você quiser. De fazer esse debate e brincar também nas horas que deve brincar. Então, é isso aí, vambora. E por isso que nós temos a democracia. O Rio de Janeiro é o que se espelha o mundo todo. O Rio de Janeiro é diferente. O Rio de Janeiro oxigena, tem essa oxigenação do sarcasmo, da brincadeira. Eu acho que isso está dentro do contexto. E o Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância para o mundo. Se você bater um tambor no Rio Branco, o mundo inteiro ouve. Agora, se você bater em São Paulo, não ouve. Se bater em outra cidade, não ouve. Por que o Rio de Janeiro é ressonância? Porque o lado político do Rio de Janeiro, a política que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Desde a eleição que teve para presidente da República, todos os movimentos que teve sociais, partiram do centro do Rio de Janeiro. E a Rio Branco é um palco desse debate. O Rio Branco, a Rio Branco e o Rio de Janeiro. O povo respira política 24 horas. Você vai no boteco, está falando do Flamengo, mas está falando da política. Então, o Rio de Janeiro tem isso. E você viveu mais do que eu, sabe o que eu estou dizendo. Eu venho de uma categoria organizada que é os metalúrgicos, tá? Trabalhei aqui no Arsenal de Marinha. Vivi mais 25% que você até agora. Nós trabalhávamos aqui no Arsenal do Marinha, fomos caçados aqui numa greve que teve aqui. É bom ressaltar que tinha um deputado que trabalhava com a gente aqui, que era Edmilson Valentim, que era soldador igual a mim, aqui dentro do Arsenal de Marinha. Fomos caçados pelo Saboia, sem poder trabalhar em lugar nenhum. O Hélio Saboia? Não, Hélio Saboia não. Saboia era um general? Um almirante que havia aqui na Marinha. Era outro, eu me confundi. Na Marinha. Porque o Hélio Saboia é gente finíssima. Então, eu estou dizendo isso porque da liberdade de expressão, da liberdade de fazer movimentos sociais, nesse período que nós fizemos de 79 até 88, não tínhamos. Então, nós saímos em passeata todos os dias na rua aqui,
com os movimentos sociais, que eu digo movimento social, associações de moradores, tá? Que tinha naquele período, e tinha os sindicatos e as organizações dos sem-teto que já havia nesse período. Então, eu queria deixar claro aqui para os ouvintes que estão nos ouvindo, que essa rádio, graças a Deus, tem uma audiência boa e as pessoas fazem debate. Eu estava conversando agora com a Yara, que é da USP São Paulo, ela está ouvindo a rádio lá agora, que viveu esse período. E ela conhece bem o Rio de Janeiro. A Yara, que é professora aposentada, está nos ouvindo agora em São Paulo. Então eu estou dizendo isso porque isso não fica restrito ao Rio de Janeiro e nem na ilha do Rio de Janeiro. Você sabe que a gente recebe telefonema aqui até da Austrália, rapaz. Você acredita nisso? Então eu estou deixando isso aqui claro porque as pessoas hoje falam assim, o PT está no governo. Pode ter qualquer... Mas não é mentira, é? Não, está no poder mesmo. Está no poder. Está no poder e está em cana também. Não importa. Tá em tudo que é lugar. Faz parte da democracia. Agora você tem que ressaltar, quem está em cana foi quem lutou contra a ditadura militar. Não, isso aí para mim não existe, cara. Como é que não? Ah, então o cara lutou pela ditadura militar para fazer qualquer merda. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos no debate aqui, estamos falando justamente isso. Roubou. Fez lá porcaria mas roubo que os militares fizeram. O militar roubou, estrupou, matou, fez então tudo. É tudo igual, cara. Não é tudo sabe igual. Por quê? Tanto o militar daquela época quanto o bandido do PT, eles têm que ir em cana. Aqui no Rio de Janeiro, bandido é bandido, não importa pra mim. Então é o seguinte, então, agora, junto. mas eu defendo que você tem direito de defesa. É isso aí. Tá? E hoje você não está tendo. Ué, como não? Na dita tal democracia não está tendo como nada. É que é? Você está sendo imposto. Não tem direito de defesa? Não tem. Que direito de defesa tem? Os caras foram julgados, rapaz, pelo Supremo Tribunal Federal. Se quer entrar no debate do mensalão, debate da ditadura. A hora que você quiser. Não. Por mensalão, qualquer debate que você quiser. Não é boa, qualquer debate você vai defender o quê? O 2474 não foi. Os advogados, os caras não conseguiram absolver. Eu estou dizendo o seguinte: no você debate, vai defender eles no 2474, aqui? No 2474. É 2469. Não, 74 está lá. O que aconteceu? O Barbosa escolheu isso aí. E o Barbosa é do ano passado também. Olha só, meus amigos, eu tenho que conversar agora com o João Vicente Goulart, que está na linha. Boa. E aí a gente já volta com você. Com você, Jadir, com o nosso Sheik Ahmad e com o meu querido vascaíno, tricolor, banguense, botafoguense, Guilherme Galvão Lopes. Vamos lá. Pô, aqui é sua, meu filho. Quer tomar água, é à vontade. Você é da CUT, mas pode beber água, não tem problema nenhum. É uma brincadeira atrás da outra. Vamos lá. João Vicente Goulart, meu querido, como é que vai você? Tudo bem, como é que estamos, Ronaldo? Prazer em falar com vocês aí da Rádio Manchete, como é que tá a luta? O prazer é nosso, querido. Muito obrigado pela tua participação aqui no Confronto Manchete. Você que é filho mais velho do ex-presidente João Goulart e que preside o Instituto João Goulart, pretende estimular também a pesquisa histórica e a reflexão sobre o processo político brasileiro. Eu quero te pedir uma coisa, ô João, antes da gente falar sobre a celebração que você está organizando, eu quero que você fale um pouco sobre o seu pai. Conta pra gente um pouquinho a respeito de João Goulart. Olha, para nós é uma satisfação poder, nessa data, estar falando sobre Jango. Nós sempre lembramos que o presidente João Goulart, meu pai, foi uma figura, devido à ditadura, por muitos anos escondida da história nacional. Para fixar o poder ditatorial, por muito tempo o sistema omitiu, através da história momentânea e do sufoco da imprensa nacional durante a ditadura, a figura do presidente João Goulart. Mas nós tínhamos sempre certeza, lá quando olhávamos do exílio Brasil, e até pelas próprias palavras de Jango no exílio, que nos dizia sempre: olha, meu filho, 50 anos na vida de um homem não é nada. Aliás, é muito tempo, na vida de um país não é nada. Então, amanhã ou depois o Brasil vai ter que fazer essa reflexão profunda do que foi essa grande mentira da ditadura militar que sufocou o povo brasileiro e o condenou a viver 21 anos de ditadura, autoritarismo, perseguição e principalmente a falta de liberdade em nosso país. Ô João Vicente. Hoje esse reflexo, nós estamos presenciando pela primeira vez de que a história realmente é implacável com aqueles que querem omiti-la. Ela demora a se fazer transparente quando ela é sufocada, mas sem dúvida alguma ela
a história, ela é filha da liberdade, não é? Ela é a mãe de nossa democracia. Então, estamos 50 anos depois, o Brasil com mais de 600 atos, Brasil afora, recordando 50 anos do golpe, não recordando, descomemorando, porque nós não podemos comemorar aquele ato que atentou contra a nossa Constituição. Nós estamos descomemorando, mas porém fazendo uma profunda reflexão, tanto nos debates públicos, quanto na academia, quanto nos sindicatos. Enfim, eu acho que está na hora do Brasil refletir sobre o que foram o programa das reformas de base, refletir sobre a figura de Jango, o único presidente que o destino o tornou morto no exílio, e os brasileiros devem, sem dúvida alguma, avançar, não é, na questão da reflexão. Somente com a reflexão, João Vicente, aconteça um golpe de Estado em nosso país, covarde e atentatório contra a nossa Constituição, como foi aquele golpe dado contra o nosso país, é que nós estamos refletindo sobre Jango 50 anos depois. Ô João Vicente, eu queria pedir a você que fizesse uma rápida análise sobre a tua ótica a respeito do PT no poder. Olha, eu acho que nós temos avançado muito. Eu acho que o governo progressista do Partido dos Trabalhadores, nos 8 anos do presidente Lula e nesses 4 anos da presidente Dilma, tem avançado. Nós tivemos aí, após a ditadura, governos conservadores, não é? Na primeira eleição que nós tivemos, lamentavelmente, aconteceu o que aconteceu com o primeiro presidente eleito em 1989, com o presidente Collor, mas o Brasil conseguiu resistir a tudo isso. Tivemos depois a presidência de um governo que se tornou conservador, né, do professor Fernando Henrique Cardoso, e entramos no governo do presidente Lula, que tem se tornado um governo que tem melhorado a participação e a distribuição de renda no país. Agora, nós temos que avançar e muito. Não se pode tentar avançar mais no país se nós não mexermos nas estruturas fundamentais, econômicas e sociais de nosso país. Então nós devemos, e eu acho importante nós refletirmos sobre essas reformas, porque de certa forma elas são as mesmas necessárias de 50 anos atrás. Veja só, a reforma agrária naquele tempo era muito difícil de ser feita, e isso era num momento onde 75% de nossa população morava no campo, apenas 25% na cidade. Hoje esses números se inverteram. Então nós temos uma dificuldade muito grande de avançar socialmente, de distribuir renda, se nós não tocarmos nas estruturas econômicas e sociais. Esse hoje se tornou um país que conserva ainda as reminiscências, não é, das elites brasileiras que teimam em manter os privilégios, tanto sejam eles jurídicos, sejam eles econômicos, sejam eles creditícios ou sejam eles políticos. Então nós temos que mexer nessas estruturas políticas, econômicas e sociais do país para que o país possa avançar. Então eu acho que rever esse período nada mais é que um compromisso com a nação. Tá bem, meu querido. João Vicente, você tem mais alguma coisa a nos esclarecer aqui? Não, eu gostaria de deixar a todos os ouvintes aí, Ronaldo, que é um momento importante, é um momento muito difícil da sociedade brasileira. Nós temos que manter esse momento com uma bandeira do Brasil, ou seja, nós não devemos aprofundar as divisões internas de nosso país e nos tornarmos aí brancos ou pretos, não é? O yin e o yang na política nacional. Nós devemos ter alternativas claras e coesas. Eu acho que o Brasil, unido na sua bandeira nacional e no nacionalismo, pode superar todas esses momentos e essas dificuldades que nós teremos pela frente. Quero deixar um abraço forte aí a você e meus agradecimentos de poder ter participado aí no programa. Ô João Vicente, você tem aqui portas abertas e microfones à sua disposição sempre que você quiser fazer qualquer tipo de pronunciamento, porque o nosso programa é democrático e, mais do que isso, dá voz
a todas as pessoas que têm o que dizer. E você é filho de um ilustre brasileiro que foi presidente da República, foi vice-presidente da República anteriormente e infelizmente faleceu no exílio, deixando vocês na época, você e sua irmã, ainda crianças pequenas, e nós temos muito carinho por você e você tem toda a liberdade de dizer aquilo que você pretende dizer sempre que for necessário na tua concepção. Quero só te fazer mais uma pergunta e perguntar efetivamente a você se você pretende enveredar pelo caminho da política. Olha, eu quero agradecer, Ronaldo, profundamente, e lamento não poder estar presente pessoalmente, porque o convite foi muito em cima da hora, e com essa sucessão de eventos na agenda, me foi impossível estar presente aí no auditório da emissora. Mas você está fazendo muito bem o teu papel, fique tranquilo. Me disponho a qualquer hora estar aí presentemente com vocês para um novo programa, um novo debate. Nós vamos fazer esse debate aqui com você presente, se Deus quiser. Ouviu? Ouviu, João? Eu estou dizendo a você que nós vamos fazer esse debate com você presente e eu quero saber se você vai, em algum momento, voltar a se interessar por cadeiras no parlamento. Olha, eu sempre digo que o ser humano, ele deve ser um ser político, mas não necessariamente um ser eleitoral. Eu acho que enquanto nós não fizermos uma profunda reforma política em nosso país e que o nosso Congresso tenha mais legitimidade, pois com a atual metodologia de acesso ao Congresso Nacional, é inviável. Hoje, para se fazer um deputado por São Paulo, custa 6 milhões de reais. Nós não temos esse dinheiro, então teríamos que ser financiado por grupos ou por empresa e passaríamos a ser da bancada da bala, da bancada ruralista, da bancada da medicina, da bancada dos fármacos. Enquanto nosso país não tiver uma reforma política que os parlamentares possam realmente representar o povo brasileiro, é um pouco difícil que a gente pense em participar desse congresso, meu caro amigo. Mas o meu grande abraço a todos vocês. Tá bom, querido. Um grande abraço para você, fica com Deus. Até uma próxima oportunidade. Nós seguimos aqui com o Confronto Manchete. Você está ouvindo a 760 AM, a rádio de verdade, Manchete. São 12 horas e 36 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Vamos aos nossos comerciais. Já voltamos com Guilherme Galvão, o Sheik Ahmad e também o Jadir Batista de Araújo, que representa a CUT nesse momento aqui no nosso programa, nos estúdios da Manchete, 760 AM, a rádio de verdade. Liderança rima com Luiz de França. O comunicador da família brasileira é tradição, carinho e amizade. Rádio Bingo, horóscopo do mestre Rosenthal. O repórter é o show, as piadinhas do Francinha. Rádio Saúde, a oração do pai, a lembrança do amigo Luiz de França e muito mais. Show do Luiz de França, com o apuro das montanhas no seu rádio, de segunda a sexta, de 3 às 5 da tarde. É simpatia, é otimismo. Ei, França, ei, Luiz de França, ei, o pescador de emoções. Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Peito a 100 kg 9,98. Filetinho de frango Aurora pacote quilo 6,98. Leite longa vida Cotochés litro 1,99. Café pilão meio quilo 6,78. Creme de leite Nestlé 1,69. Sabão em pó Omo Multiação 2 quilos 9,94. O quilo sai a 4,97. Faça suas compras e concorra a um carro zerinho toda semana. Vai lá! Guanabara, tudo por você. O que acontece no Brasil e no mundo? As últimas do esporte. Os principais jogos dos clubes cariocas. Tudo sobre o carnaval. Moda, comportamento e cultura. Promoções. Tudo isso e muito mais no portal mancheteonline.com.br. Não perca tempo. Acesse agora mancheteonline.com.br. Conectado com o mundo. Conectado com você. Manchete Online.
Professor, chegou a hora de inscrever a sua escola e preparar os seus alunos para a maior competição de matemática das escolas públicas, a OBMEP. Podem participar alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental e alunos do ensino médio. Inscrições até 21 de março no site www.obmep.org.br. OBMEP 2014. Há 10 anos, incentivando a paixão pela matemática. Ministério da Educação. Governo Federal. A Rádio de Verdade é manchete e o melhor do rádio é você. Aconteceu, virou manchete e o melhor vai acontecer. Na sintonia da felicidade, nessa alegria de viver. O amor está presente, nossa amizade está no ar. A manchete é a gente, é você. Pra cantar, tá tudo aqui pra você saber. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou você. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou você. É pra sorrir, é pra cantar, tá tudo aqui pra você saber. A Rádio de Verdade é manchete e o melhor do rádio é você. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Goldevski. Muito bem, olha aqui, nós estamos aqui em vias de uma pancadaria generalizada aqui na nossa mesa de debate e eu vou chamando o Sheikh Ahmad para que ele diga se ele está feliz com o governo petista, se ele acha que Genuíno e companhia estão sendo injustiçados ou, ao contrário, se ele aplaude a justiça brasileira e acha que o PT deve levar um pé na bunda. Hein, ô Sheikh Ahmad, qual é a sua opinião? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de entender a contradição que o presidente do partido, o ex-presidente do partido, José Genuíno, gerou. Porque quando ele se disse preso político, ele então é preso político de um governo do próprio PT, porque é o PT que está no governo. Não é um militar que foi lá e deu voz de prisão para ele. Não foi isso que aconteceu. O governo brasileiro, sobre o comando do PT, houve um processo que correu na maior lisura, onde se chegou à conclusão que aconteceram erros de administração, que houveram crimes. Houve a sentença transitada em julgado e o que me incomoda é ouvir um indivíduo, ao ser preso, levantar a mão, bater no peito e dizer que é preso político. E me traz ainda uma outra pergunta. O Brasil, nós falamos muito sobre ditadura militar, mas nós em momento algum, o povo em momento algum toma consciência, ou nós mesmos talvez, não nos atenhamos à questão, que Cuba, país que nós agora cedemos 1 bilhão e 400 milhões de dólares, se não me falha a memória, para a construção de um porto, é uma ditadura onde o povo não pode protestar e quando protesta é preso, haja vista todas as manifestações que são feitas por senhoras, mães de família nas praças cubanas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Armando, você me lembrou de um negócio curioso. Faltam hospitais no Brasil? Na sua opinião? Muitos. E por que o governo brasileiro do PT vai investir em hospital na Palestina? Gasta dinheiro para construir hospital na Palestina. Você pode me explicar isso? Eu tenho uma visão. Eu acredito que o governo brasileiro, o governo petista, ele quer ficar bem com todo mundo e não consegue ficar bem com ele mesmo. Ao invés de financiar um porto em Cuba ou um hospital na Palestina, nós tínhamos que nos preocupar com a saúde e a segurança do nosso povo. Eu já disse, nós já conversamos isso, nós somos brasileiros. A minha preocupação é com o Brasil. O meu ajudar alguém é muito bonito quando o meu povo está bem. Agora, quando eu vejo um idoso morrer na fila de um hospital, quando eu vejo uma mulher grávida perder um filho porque faltou médico, e quando eu vejo uma médica cubana dizer que ganhava R$400 quando R$9.600 eram entregues ao governo de Fidel Castro, me desculpe, tem alguma coisa errada nessa brilhante democracia. Está errado isso. Então vamos ouvir o nosso queridíssimo Jardim Batista de Araújo, ele que é tricolor desde criancinha, é ou não é?
Mais ou menos. Eu sou corintiano. Ele é corintiano, ele é Lula. Sou corintiano. Não sou Lula. Eu sou corintiano. Fala, Jadir, tá com a palavra. São todos flamenguistas. Você tá com a palavra, Jadir, manda pau. Só dizer uma coisa aqui, ó, que nós temos que deixar bem claro. Quando diz que foi investido X no Porto de Cuba, não é verdade. As empresas que estão lá são 44 empresas de engenharia brasileira, inclusive a Odebrecht. Não sei se você está fazendo merchandising aqui. Pode falar no que você quiser aqui, o programa é livre. E Andrade Gutierrez. Depois você paga pelas suas afirmações. Financiada pelo BNDES, que é um banco de fomento. Ou nós não estamos no mercado? Então é uma contradição, uma falácia, falar uma coisa desse num programa com audiência dessa, negar a realidade. As empresas que estão lá são empresas de capital nacional, são trabalhadores brasileiros, tá? Que está fazendo uma ligação da economia da América Central, que não tem isso lá. Então não vamos chutar o pau da barraca, falar besteira, companheiro. Tu tá falando uma besteira, faltando com a verdade nesse ponto. Mas ele vai ter a tréplica daqui a pouco. Outra coisa, a questão da justiça não é do PT. A justiça são poderes diferenciados. Jadir, não bota o sol atrás da peneira, porque você vai cegar os nossos ouvintes que já são, em muitas oportunidades, deficientes visuais. Olha só, quem nomeou a maioria dos nossos juízes foram os governos do PT, meu querido. Se você não enxerga isso, aí eu não sei o que você quer falar. Eu não quero negar, estou falando na justiça, os poderes. Quem nomeou foi o Lula que nomeou. Foi a Dilma que nomeou, Fernando Henrique Cardoso que nomeou. Porque é assim que é feito. Então. É assim que é feito. Agora, por que você não elege o juiz? Por que você não elege o cara do Supremo? Isso é um outro assunto. Não, por que é outro assunto? Por que o PT não promove essas reformas? Nós somos a favor da reforma política. Eu também sou. Nós somos a favor da reforma política. Nós dois somos. Porque não dá para continuar na política que está, onde é financiado por setores. Como o João falou aqui, antecedeu a gente aqui, dizendo o seguinte, ó. Tem o pessoal da bala, tem o pessoal dos médicos, tem o pessoal do transporte, tem pessoal de tudo lá dentro, do tráfico, tem tudo lá dentro, meu amigo. Tá certo. Então, quem financia a campanha, quem paga é quem faz. Então, o cara que é da empresa de ônibus, que é financiado da empresa de ônibus, tu acha que ele vai olhar pro usuário? Vai nada. Vai olhar que ele olha pro usuário, nada. Rapaz. Vocês têm mania. Você já imaginou se não houvesse ônibus? Como é que o trabalhador ia chegar no trabalho, cara? A questão que o companheiro Vocês são doidos, porra. Falou aqui com Tem defeito, tem porcaria, tem coisa errada, tem. Mas sem ônibus tu não viaja. A democracia. Se não tivesse na democracia, lutando pela democracia. Deixa o cara falar, o brinquinho, senão ele não acaba. Não. Pela democracia, você vai negar na história que o Genuíno brigou pela democracia? Tu vai negar? Uma coisa, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa, se tu pegar os militares de 50 anos, não são militares de hoje. Nem os filhos dos militares de hoje têm o mesmo pensamento. Pelo contrário, porque tem um debate dentro dos próprios militares que repudia o que aconteceu no passado. Eu preciso que você encerre o seu raciocínio. Porque a formação deles são outras. Eu preciso que você encerre o seu raciocínio, porque são 12 horas e 47 minutos e eu preciso ir aos comerciais. Vamos lá. Então, vou encerrar aqui. Primeiramente, eu acho que... Encerrar por agora, porque você volta. Já você volta. Primeiramente é o seguinte, nós devemos ressaltar a sociedade pelo espaço que nós estamos tendo, fazer debate democrático aqui. Porque senão não teríamos. E aqui não é democrático? Estou dizendo... Aqui no Brasil, para ter isso como hoje. Nem todas as rádios têm esse espaço democrático. Mas nós aqui o doutor Miguel Nasser prima por isso. Depois, no finalzinho, eu quero te parabenizar por espaço aqui de debate do seu programa, mas eu dizer o seguinte, nem todas as rádios têm essa concepção de abrir o debate com a sociedade. Tá bom, então vamos aos nossos comerciais, já voltamos com o Sheik Armado que foi citado, e em seguida o nosso queridíssimo Guilherme Galvão Lopes, ele que é flamenguista, é rubro-negro. Ele quando vai ao banheiro, ele se tranca todo e fica gritando, Mengo! Meu pai me deu educação, Brinquinho. Ele vai analisar aqui o debate entre o Sheik Armado e o nosso queridíssimo Jadir Batista de Araújo, que disse que é corintiano. Vamos lá. Dios es brasileño, el Papa es San Lorenzo de Almagro, el juiz es Flamengo desde chiquitito, desde pequenininho, desde garotinho. A Supervia está operando com toda a sua frota para atender a população do Rio de Janeiro neste período de mudanças no trânsito. São mais de 1.600.000 lugares e 823 viagens por dia. Pela manhã, além das viagens da nossa programação,
também serão oferecidos trens expressos no ramal Japeri e partidas extras de Gramacho. Na volta para casa, sairão trens extras da Central do Brasil. Supervia. Nesta quarta tem futebol emoção. A Libertadores pinta na jogada e o nosso timaço não perde nenhum detalhe. 7h45, o glorioso da Estrela Solitária encara mais um duelo contra os equatorianos. Direto do estádio Rumena Rui, Independiente del Valle e Botafogo. Acompanhe pelo radiomanchete.com.br e a partir das 8 no AM 760 com o locutor que agita geral. Às 10 é a hora e a vez do Mengão. O rubro-negro mais famoso do Brasil parte com tudo pra cima dos bolivianos. No Maracanã, Flamengo e Bolívar. O locutor que faz a festa da galera dá o recado. Você não pode perder. Independente del Valle e Bota. Fla e Bolívar. Libertadores 2014. Nesta quarta, a partir das 7 da noite. Futebol é na Manchete. Hexa é a rádio. Manchete, equipe apaixonada por futebol. No corre-corre da vida, a CRH Despachantes está ao seu lado. Serviços de legalização, assessoria processual, alvarás e muito mais. Tempo é dinheiro e a CRH Despachantes resolve. Faça uma visita, Rua Franklin Roosevelt, número 71, sala 602, Castelo. Ligue 25330539, 25330539 ou acesse www.crhdespachantes.com.br. CRH Despachantes Associados. Daqui a pouco na Rádio de Verdade, a simpatia e a alegria do show do Mário Esteves. Está no ar. Ou você é a favor ou você é contra. Confronto Manchete. Apresentação Ronaldo Gonlewski. Tudo bem. Sheik Ahmad, você foi citado, foi esculachado e agora você vai cuspir marimbondos, vai cuspir abelhas e vai cuspir agulhas. Em seguida nós vamos ouvir por 6 minutos direto o nosso Guilherminho Galvão Lopes. Ele que é botafoguense, mas veio vestido com uma camisa rosinha. Vamos lá, Sheik Ahmad. Bom, respeitosamente eu digo que falácia é a transposição do Rio São Francisco. Falácia é o grande curral eleitoral que virou Bolsa Família. Falácia são todas as coisas que deveriam ser feitas em função verdadeiramente do desenvolvimento da nação e que no final das contas, quando se vai fechar a continha lá do mais e menos, sobrou muito mais dinheirinho no exterior, num paraíso fiscal, do que onde deveria estar. Eu amo esse país, o que eu mais quero ver aqui dentro é realmente uma democracia, mas uma democracia integral, uma democracia onde o cidadão seja respeitado na justiça, na educação, na saúde, na união e na segurança. Isso, me desculpe, mas na época do governo militar, você ficava até 5 horas da manhã sem correr risco na rua. Hoje, você sai 3 horas da tarde de casa, você não sabe se você volta. Guardadas as proporções de tudo que aconteceu, hoje há de convir as pessoas, nós temos que convir, nós estamos vivendo uma guerrilha urbana. O Brasil hoje está em guerrilha urbana. Mas eu espero que daqui para frente nós possamos superar as nossas diferenças e construir uma pátria. Muito bem. Guilherme Galvão Lopes, você tem a palavra e é hora de você fazer a sua análise. Ronaldo, eu vejo o seguinte, como o Sheik falou muito bem, o nosso país é um país capitalista. E eu estou aqui analisando, ouvindo atentamente, que aqui nesse programa eu aprendo muito por ser o mais novo, eu aprendo muito mais do que passo algumas informações, e aí eu fiz algumas reflexões aqui. Nos Estados Unidos existe fome, existe miséria,
Existem pessoas miseráveis nos Estados Unidos. Nem por isso eles deixam de dar ajuda para 1 bilhão, como foi oferecido agora, para a Ucrânia. Um país do outro lado do mundo, que nada tem a ver com a realidade norte-americana, que nada tem a ver com a realidade daqueles cidadãos que nos Estados Unidos não existe nenhum tipo de proteção social por parte do Estado. Existem pessoas que dependem da caridade. Em nenhum momento foi feita objeção em relação a esses investimentos. Então, como país, o Brasil é um país capitalista, e o capitalismo ele vive de investimentos, qualquer investimento fora do Brasil, que não foi feito, obviamente, com capital público, foi feito por empresa, foi feito financiamento, esse dinheiro ele é devolvido, assim como a obra do Maracanã, foi um investimento público, teve dinheiro público ali, mas o Estado ele emprestou aquele dinheiro a juros e aquele dinheiro ele vai ter que ser devolvido. Então não houve esmola em relação a isso. E uma outra consideração que eu gostaria de fazer, o companheiro Jadir, eu respeito sua opinião em relação ao mensalão, mas eu tenho que concordar que lugar de pessoas que cometem crimes é na cadeia. É complicado, realmente, como o Sheik falou, um ex-presidente do PT, que como é o caso do José Genuíno, ele dizer que é um preso político, enquanto nós, no Brasil, nós hoje vivemos uma democracia plena. É uma democracia plena no Brasil. As pessoas têm o direito de ir e vir. As pessoas têm o direito de expressão. Nós aqui nesse programa agora estamos exercendo esse direito de liberdade de expressão que durante muito tempo nesse Brasil foi cerceado. Nós, há 30 anos atrás, se estivéssemos fazendo uma discussão desse nível que nós estamos fazendo aqui hoje, acredito que o Exército, a PE, já estaria aqui na porta para levar todo mundo para o batalhão. Agora, o que leva outras emissoras a não proporem e não abrirem seus microfones para esse tipo de debate? Eu não sei, na sua opinião, eu não eles sei se... imaginam que estão ainda vivendo os tempos cinzas da ditadura? Eu não sei se por medo, eu não sei se por rabo preso. Eu sei que existem emissoras. Outro dia até, Ronaldo, eu estava ouvindo uma rádio. Eu gosto muito de rádio, então ouço várias rádios ao longo do dia, principalmente nos fins de semana. Eu ouvi um debate numa emissora aí, até concorrente, que estava sendo o assunto lá levado à discussão, e o assunto sendo levado à discussão de uma forma muito leviana, uma forma que não condiz com a realidade. Eu liguei para a rádio para perguntar se eu podia dar uma contribuição, fazer alguma pergunta. Simplesmente foi dito o seguinte: a pauta está fechada. Se você quiser, você manda um e-mail para falar a respeito do próximo programa. Então tem gente que ainda age dessa forma ditatorial hoje em dia, né? Mas aí, concluindo o raciocínio... Você sabe por que a Manchete, nós aqui do Confronto, abrimos os nossos microfones para vocês e para o público? E eu hoje quero pedir perdão ao público em nome da nossa emissora e do nosso companheiro de trabalho, porque nós tivemos uma pane aqui nos nossos telefones e os nossos ouvintes não conseguiram entrar na linha. Vários e vários devem estar tentando entrar, como todos os dias, mais de 15 pessoas participam do nosso debate com toda a liberdade de dizer o que pensam. Então, a nossa obrigação é honrar a diferença de opiniões, é respeitar aquele que pensa de forma difusa ou diversa da sua. Então, esse é o papel de um serviço público de comunicação. E a rádio é uma concessão pública. E o nosso presidente sabe disso e oferece o espaço. E nós aqui temos consciência absoluta, porque somos cidadãos que têm capacidade de compreender o nosso lugar na sociedade. É isso, pode continuar, Guilherme. Então, Jadir, mas eu também tenho que compreender o seguinte, que o papel que foi desempenhado pelo STF, eu vejo que o papel do juiz, ele deve ser o de aplicação da lei. O juiz, ele não tem que dar opinião sobre o que está sendo julgado. Eu acho que esse foi um dos equívocos do julgamento do mensalão, principalmente na figura do ministro Joaquim Barbosa, que foi a manifestação dele a respeito, a opinião dele a respeito do que estava sendo colocado em questão. O juiz, ele não tem que dar opinião, ele tem que aplicar a lei, ele tem que julgar. E só para concluir, foi dito aqui que muitas pessoas, elas foram, a maioria ia pra rua e pedia, enfim.
a ditadura, pedir o golpe, pedir a deposição do presidente João Goulart, eu não concordo com isso. Não, isso aqui eu falei pra você em off. Não falei no ar, não. Não, o nosso companheiro Sheik também não falou. O nosso companheiro Sheik, ele falou ali que as pessoas estavam indo nas ruas pedir Havia uma manifestação militar. Na época, em 1964, havia uma manifestação de certos setores da sociedade que não aguentavam mais o que estava acontecendo aqui. Então, você não pode negar essa situação. Sim, infelizmente isso aconteceu. Eu não concordo com essa visão. Mas, de qualquer maneira... Não é uma visão, isso é um fato. As pessoas, mesmo que a sociedade inteira tivesse ido pra rua para pedir um golpe militar, para pedir deposição de João Goulart, as pessoas, elas erram, elas mudam de opinião. Então, as mesmas pessoas que, em tese, teriam ido para a rua para pedir deposição de João Goulart foram as mesmas 100 mil que participaram das passeatas, foram as mesmas pessoas que protestaram pela anistia, foram as mesmas pessoas que encheram o centro do Rio nos comícios das diretas, foram as mesmas pessoas que foram para a rua no Fora Collor e são as mesmas que hoje, na atualidade, estão indo para as ruas para pedir mudanças profundas na nossa sociedade. Então, mesmo que a maioria tivesse ido, as pessoas estão sujeitas a erros e elas podem mudar de opinião. Tá certo. Vamos lá. Sheik Armado para suas despedidas rápidas, por favor, porque já são quase 13 horas. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar nessa mesa e finalizar com o pensamento de Paulo Francis. A ignorância é a maior multinacional do mundo. Tá certo. Vamos lá, meu querido Jadir Batista de Almeida. De Araújo, você que é o nosso representante da CUT aqui no programa hoje. Primeiramente, eu queria rapidamente se despeça e faça considerações. Parabenizar todos vocês. Eu acho que o debate ele se flui por aí e deixar claro que o Rio de Janeiro, essa caixa de ressonância que aí está, é onde você vai falar para o mundo. A Constituição 88 foi aqui que começou, entendeu? O Brizola, quando foi reeleito aqui no Rio de Janeiro e eleito aqui no Rio de Janeiro, saiu do Rio Grande do Sul, foi aqui porque aqui a esquerda se organizava, entendeu? E com debate democrático. Então eu queria parabenizar primeiro a Rádio Manchete, vocês aqui, por abrir esse espaço para nós. E estamos dispostos a fazer outros debates que vocês nos convidarem aqui. Tá certo. Um grande abraço para vocês todos. Eu quero lembrar você que está em casa que não deixe de telefonar amanhã, porque certamente o Brinquinho chamará o seu noivo que vai consertar todo esse equipamento que está com dificuldade. E mais do que isso, eu sou Ronaldo Gonlewski, a Rádio Manchete, o programa é Confronto e você está conosco no ar. Um beijo no coração, você fica com o Jornal Manchete 760 e logo em seguida Enio Paz vem aí com a sua voz brilhante e logo após o Enio Paz você vai escutar as gracinhas do Mário Esteves, ele que é um dos grandes comunicadores da nossa Rádio Manchete 760 AM, a rádio de verdade. A Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete.